Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ridson Lucas na área. Vamos estudar agora o assunto despesas, honorários advocatícios e multa. Se cair isso no teu edital, você precisa ler entre os artigos 82 a 97 do CPC. Olha, não vou mentir para ti. Esse tema aqui ele é cheio de cascas de banana. Esse tema aqui, quando ele cai em prova, ele derruba muito o candidato, mas você não vai cair. Eu vou te mostrar todas as pegadinhas que tem e não é difícil. Então cola comigo, chega junto. Primeiro, quando eu falo num processo judicial, nós sabemos que o juiz ele não vai exercer a jurisdição de ofício. Se você não for lá provocar, se você não quebrar a inércia, o processo não inicia. Então o processo começa por iniciativa das partes. Mas vejam só, você foi provocar a atuação do juiz, tu foi lá e falar, seu juiz me ajuda. Só que o juiz trabalha de graça, os servidores trabalham de graça. Será que não tem conta de luz? Será que não tem conta de telefone? Tem. Tem sim, e o poder judiciário não é nada barato. Então entendam uma coisa, o poder judiciário ele exerce uma função que é a jurisdição. E para você gozar desse serviço, você tem que pagar, velho, não é de graça. Então, como regra, se você quiser algo do processo, você tem que pagar as despesas desse processo. É por isso que o código diz que, salvo as situações em que eu concedo justiça gratuita para as partes têm que antecipar as despesas daquilo que elas requerem no processo. Rito, o que é justiça gratuita? Justiça gratuita é um instituto que nós vamos estudar em outro momento, em outra aula, mas é quando a pessoa ela não tem condições financeiras de arcar com as despesas do processo. Então o que eu faço? Eu concedo esse benefício, mas olha, se você não for beneficiário da justiça gratuita, tem que pagar. Então lembre-se, salvo a justiça gratuita, as partes têm que antecipar as despesas daquilo que elas pedem, daquilo que elas requerem no processo. Eu falei antecipar, porque as despesas no processo civil, as despesas no CPC, elas não são pagas ao final, elas são pagas antecipadamente. E ainda tem outra. Gente, imagina o seguinte. Imagina que eu tenho um processo que dura 6 meses. E eu tenho um outro processo que dura 10 anos. É justo que esses dois processos tenham os mesmos valores de despesas, os mesmos valores de custas? Não, Ritson, não é. Pois é. Pensando nisso, o que vai acontecer? As custas, essas despesas, elas são devidas do início do processo até o final, inclusive na fase de execução. Porque se você não pagar o que está na sentença, o juiz vai mandar executar, vai mandar você pagar a força. Então, qual o significado disso? Significa que o valor das despesas pode ir subindo, pode ir aumentando. Quanto mais coisa você pede no processo, mais coisa vai ter para pagar. Então, o valor das custas, o valor da despesa é estático? Ele é imutável ou ele pode ser majorado, pode subir? Pode ser majorado. Então lembre-se, salvo justiça gratuita, as partes têm que pagar as despesas. Ao final ou antecipadamente, que eu esqueci, antecipadamente. Aqui vai um ponto que cai muito em prova e tem muita gente que erra. Porque eu falei que as partes, quando eu falo parte, eu tenho um autor, tenho o réu e eu tenho outras pessoas também. Eu posso ter o terceiro, mas por hora eu quero que você grave o autor e o réu. Na prova eles vão te perguntar bem assim, autor pede isso, quem é que paga? Réu pede aquilo, quem é que paga? E você tem que saber. Eu falei para ti que a parte antecipa a despesa daquilo que ela pedir. Então se o réu pedir para fazer algo como regra, quem é que paga? O réu. Se o réu pedir, ele paga. Se o autor pedir, quem é que paga? Ele paga também. E aqui vem a pegadinha de prova. Tem situações que não é o autor nem o réu que pedem, é o juiz. O juiz olha para a causa e ele quer que se faça algo. Só que esse algo que ele quer fazer vai depender do quê? De pagamento de despesa. A pergunta é, se o juiz determinar de ofício, se o juiz mandar que se faça algo, sem autor pedir, sem réu pedir, quem é que paga? É o autor. Tu sabe por quê? Quem é que foi buscar o juiz? Foi o autor. Então, quando o juiz determina de ofício, é o autor que tem que antecipar as despesas. Do mesmo jeito, quando o Ministério Público, atuando como fiscal da lei, pede para fazer alguma coisa, quem é que vai antecipar a despesa? O autor. Então, lembra, autor e réu. Se o réu pede, o réu antecipa o pagamento. Agora, se o autor pede,
ou então o juiz determina de ofício, ou o Ministério Público pede na condição de fiscal da ordem jurídica, nesse caso, quem vai antecipar o pagamento é o autor. Vai cair na prova bem assim. O réu pede para fazer algo. Quem é que antecipa o pagamento? Réu. O autor pede para fazer algo. Quem é que antecipa o pagamento? O autor. O juiz determina de ofício, sem pedido, que se faça algo. Quem é que adianta o pagamento? O autor. O Ministério Público pede que se faça algo. Quem é que adianta o pagamento? O autor. Então, beleza até aí? Tranquilaço? Quem pede, adianta o pagamento. Por que eu falei adianta? Imagina que você é o autor e tu adianta R$100 de uma despesa. Você adiantou porque era preciso. Só que lá no final, o juiz verifica que tu tinha razão e você é vencedor do processo. Então você pediu ajuda e o juiz, depois de analisar tudo, verificou que você estava com a razão. E se você estava com a razão, é justo você ficar com aquela despesa que você antecipou? É justo você arcar com o prejuízo daquela despesa que você adiantou o pagamento? Não. Então é por isso que o código fala bem assim que a sentença condenará o vencido. Cuidado que eles colocam em prova vencedor. A CESP já fez isso, a FCC já fez isso. Então quem é condenado a ressarcir a despesa que o outro adiantou é o vencido. A sentença condenará o vencido a ressarcir as despesas que o outro adiantou. Ritz, eu estou na dúvida. Vem cá comigo. Tu sabe que salvo a justiça gratuita, tem que pagar. Tem que pagar as despesas de forma antecipada ou ao final? De forma antecipada. Então me responde o seguinte, se o réu pedir algo, quem é que adianta a despesa? O réu. Se o autor pedir algo, quem é que adianta a despesa? O autor. Agora imagina que esse autor adiantou a despesa. E lá no final, o juiz verifica que esse autor é o vencedor do processo. Se o autor é vencedor do processo, é justo que esse autor fique com esse prejuízo desse valor que ele adiantou? Não. Então, o que o juiz vai fazer lá na sentença? O juiz lá na sentença vai condenar alguém a ressarcir essa despesa adiantada. Quem que é condenado a ressarcir a despesa adiantada? O vencedor tem que ressarcir ou o vencido? Quem tem que ressarcir é o vencido. Quem perdeu, pagou. Fechou até aí, pessoal? Tranquilaço? Beleza. Então, eu já sei quando o autor paga, quando o réu paga, e também já sei dessas regras aqui. Um ponto importante. Quando eu falo em despesa processual, o que abrange essa despesa? Cuidado quem estuda processo do trabalho. Inclusive, aqui no Exército PhD, eu sou o professor de processo civil e processo do trabalho. E quando eu dou aula, eu dou dicas. Eu falo, ó, no processo do trabalho é assim. No processo civil você viu diferente, porque é importante. Às vezes a gente perde questão assim de bobeira. Então, toma cuidado, quem estuda processo do trabalho. O que vai acontecer? Essas despesas que são pagas de forma adiantada, elas abrangem o quê? Ora, elas abrangem aquilo que você tem que fazer no processo que gera despesa. Mas que despesas são essas? Primeiro, as custas do processo. Existe um percentual que você paga sobre o valor da causa, existe um percentual que você paga como custas do processo. E essas custas são despesas? São. E o que vai acontecer? Não tem esse vencido? Esse vencido vai ter que ressarcir o quê? As custas pagas de forma o quê? Antecipadas. Além das custas, as despesas abrangem indenização de viagem. Eu não sei aí na cidade de vocês, mas na minha cidade aqui, tem distrito que é longe pra cacete. Tem distrito que para você chegar lá são 2 dias de barco. Aí o que acontece? Você precisa ouvir uma testemunha. E a testemunha sai lá da cidade dela, vem para cá, ela vai ficar num hotel, tudinho. Pessoal, eu tenho que indenizar essa pessoa. Eu tenho que pagar a diária da testemunha e, além disso, eu tenho que indenizar ela pela viagem. A indenização de viagem e a diária de testemunha também são o quê? São despesas processuais. E finalizando aqui, também é despesa processual a remuneração do assistente técnico. Ritz, o que é remuneração do assistente técnico? No processo eu tenho diversos tipos de provas. Prova documental, prova testemunhal e eu tenho a prova pericial. O perito, ele é um sujeito imparcial do processo. Ele não é perito do autor nem perito do réu. Ele é perito do juízo. É o juiz que define quem é ele como regra, tá? O que acontece? Acontece que o perito pega uma causa para ele analisar, para ele avaliar.
Só que a parte, ela pode contratar o profissional da confiança dela. Só que esse profissional de confiança da parte, o nome dele não é perito. Porque o perito, ele não é da parte, ele é do processo. Esse profissional de confiança da parte, eu dou o nome de assistente técnico. Perdão, né? Passei aqui. Assistente técnico. Esse assistente técnico não trabalha de graça, ele vai receber a grana. E a grana dele também está inserida nas despesas. Hidson, mas a grana do assistente técnico está abrangida na despesa. Então lembra, essas despesas que são pagas de forma antecipada, elas abrangem as custas? Abrangem. Além das custas, abrange a remuneração do assistente técnico? Abrange. Abrange a indenização de viagem? Abrange. E a remuneração e aquela diária da testemunha abrange? Abrange, porque a testemunha não vai ficar sem comer, né? Fechou até aí, pessoal? Tranquilo. Já fechei essa primeira parte, vamos para cá agora. O que acontece? Tu sabe que, como regra, salvo justiça gratuita, né? Você tem que adiantar as despesas do processo, você tem que pagar as custas de forma antecipada. O que acontece? Se você não pagar as custas, eu vou te cobrar. Eu vou atrás de ti. O que acontece com algumas pessoas? Tem algumas pessoas que elas entram com ações milionárias. Tipo assim, ela entra e vê no que vai dar. E ela entra com a ação e vai embora do Brasil. Ela vai embora do Brasil para quê? Para não ter que pagar essas custas do processo. Se eu perder, eu não pago. Agora, se eu ganhar, eu volto. Só que o negócio não é bem assim, filho. Não adianta você fazer isso. Porque as despesas têm que ser pagas de forma antecipada. O que vai ocorrer? Se eu tiver um brasileiro ou estrangeiro, se eu tiver um autor brasileiro ou um autor estrangeiro, autor aquele que entra com uma ação, e esse autor brasileiro ou estrangeiro residir no estrangeiro, residir fora do Brasil, ou então no curso do processo deixar o Brasil, eles, para poderem continuar no processo, precisam prestar uma caução. Que caução é essa, Hidson? É uma garantia, é uma segurança. Porque eles não têm que pagar uma despesa? Tem. Aí ele vai embora do Brasil. Qual a segurança que eu tenho que ele vai pagar? Qual a segurança que eu tenho que ele vai ressarcir as despesas que o outro teve, caso ele saia perdedor do processo? Então, o autor brasileiro ou estrangeiro, se ele residir fora do Brasil ou deixar o Brasil no curso do processo, ele tem que prestar uma caução, tem que dar uma garantia para o juiz. Uma garantia suficiente para pagar as despesas, honorários, custas e etc. Beleza até aí, pessoal? O que vai acontecer? Regra, eles têm que prestar essa caução. Eles não vão precisar prestar essa caução caso eles tenham bens imóveis, cuidado, não é móveis, é imóveis no Brasil, suficientes para pagar despesas do processo. Não entendi, Hidson. Então lembra, se tiver um autor brasileiro ou um autor estrangeiro que foi embora do Brasil ou mora fora do Brasil, ele tem que prestar uma caução, uma garantia de que ele tem condições de pagar despesas. Só que às vezes a pessoa foi embora, mas ela tem no Brasil muitos imóveis, ela tem muitas coisas. Então, se tu tem muitos imóveis no Brasil, tu não precisa prestar caução. Porque se tu não pagar, tu sabe o que eu vou fazer com esse teu imóvel no Brasil? Eu vou penhorar. Lembre-se, são bens imóveis. Se esse brasileiro, se esse estrangeiro está residindo fora do Brasil ou foi embora do Brasil, se ele tiver bens imóveis no Brasil, ele não precisa prestar caução. Além desse caso, o Código diz que não se exige essa caução em mais 3 situações. Primeiro, quando tiver um acordo internacional ou um tratado internacional em que o Brasil é parte e fique caracterizado que não há necessidade dessa caução. Também não há necessidade da caução se eu tiver uma execução fundada no título executivo extrajudicial. Isso o que é título executivo extrajudicial? Vejam só, título é um documento. Executivo porque você pode executar, você pode cobrar. E por que extrajudicial? Porque esse documento não foi feito num processo. Pega uma sentença. Uma sentença, ela é um título? É. Se você não pagar o que está na sentença, você pode executar? Pode. Mas a sentença, ela não foi feita dentro de um processo judicial, ela não foi assinada pelo juiz? Foi. Então, ela é um título executivo judicial. Agora, o cheque, a nota promissória. A nota promissória, ela foi feita pelo juiz? Não, Ritz, se foi fora do processo, é um título executivo extrajudicial.
Quando tu pede para executar o valor dessa nota promissória, quando tu pede para executar um título executivo extrajudicial ou para o juiz cumprir a sentença, perdão, para o juiz ordenar que se cumpra a sentença, para o cumprimento da sentença, é porque tu tem um documento dizendo que tu é credor. É porque tu está certo. Se tu está certo, tu não vai ter que pagar quase nada. Quem vai ter que pagar é outra parte. Então, quando tu está executando um título executivo extrajudicial, ou então, no cumprimento de sentença, você também não precisa prestar a caução. E você também não precisa prestar a caução na reconvenção. E sua reconvenção não tinha sido excluído? Não. A reconvenção continua existindo. Então, lembre-se, em 4 situações, eu não preciso prestar caução. Primeira situação, aqui em cima, no caso da pessoa ter bens imóveis no Brasil. Segunda caução, não exijo se tiver acordo ou tratado internacional. Terceira situação, execução de título executivo extrajudicial ou cumprimento de sentença. E quarta situação, na reconvenção. Vocês já viram que o valor de imóvel fica variando? O valor de imóvel fica diminuindo, fica aumentando, fica nessa. Imagina que você deixou um terreno. Esse terreno estava avaliado em 10 mil reais. Só que o valor das custas subiu, e hoje o valor das custas está em 50 mil. E o terreno só vale 10 mil. Nesse caso, a parte pode pedir, o juiz pode pedir que você faça o reforço dessa caução. Eu posso exigir o reforço? Posso sim. Então, pessoal, vejam só. Eu acabei de te falar aqui sobre as despesas do processo. Falei para ti que, como regra, a parte tem que pagar. Então, salvo as disposições da justiça gratuita, as partes têm que pagar aquilo que elas pedem no processo. Elas pagam de forma antecipada ou ao final? De forma antecipada. Agora responde para eu ficar feliz. O réu pede. Se o réu pedir, quem antecipa o pagamento? Réu. Autor pede. Quem antecipa o pagamento? Autor. Juiz determina de ofício. Quem é que antecipa o pagamento? Autor. Ministério Público atuando como fiscal da ordem jurídica. Quem é que adianta o pagamento? Autor. Agora você adianta o pagamento. Só que o juiz na sentença, ele não vai te deixar na mão. Caso você saia vencedor do processo, você vai ser ressarcido dessa grana que você antecipou. Então o juiz na sentença vai condenar alguém a ressarcir. O juiz vai condenar na sentença o vencedor ou o vencido? Ah, Edson, ele vai condenar o vencido. Fechou. Essas despesas, elas abrangem algumas coisas. Eu quero que você grave 4 que eu falei aqui. Primeiro, as despesas abrangem as custas do processo. Só que além das custas do processo, tem uma paradinha do perito. Lembra? O assistente, o auxiliar. As despesas também abrangem a remuneração do assistente técnico. Tu lembra aquela testemunha que mora lá longe? Lembra? Então, tem 2 despesas que também são abrangidas. Primeiro, a diária da testemunha. E segundo, a indenização de viagem. Fechou até aí? Pergunto, existe alguma situação que para você entrar com a ação, para o processo continuar, você precisa prestar caução? Existem. Quando eu tenho um brasileiro ou um estrangeiro que reside onde? Reside fora do Brasil, ou no curso do processo, vai embora do Brasil. Se tiver um brasileiro ou estrangeiro que reside fora do Brasil, ou no curso do processo sai do Brasil, eles têm que prestar uma caução, que é uma garantia. Garantia de que ele tem condições de pagar as despesas do processo. Só que em 4 casos, eu não exijo essa caução. Primeiro caso, eu não exijo a caução, se esse brasileiro ou estrangeiro tiver que tipo de bens aqui no Brasil? Se tiver bens imóveis. Bens imóveis suficientes. Se o valor do bem cair, eu posso exigir o reforço? Posso. Além de bens imóveis, eu também não exijo a caução em outros 3 casos. Segundo caso, quando o Brasil fizer parte de um tratado ou de um acordo internacional. Terceiro caso, eu também não exijo caução na execução por TEX, título executivo extrajudicial ou no cumprimento de sentença. E quarto e último caso, eu não exijo caução na reconvenção. Fechou até aí, pessoal? Até daqui a pouco, para cima. Vamos para cima da parte 2. Então, volta comigo já já. Foi!